A apresentação que eu vou fazer agora foi uma coisa que eu venho prometendo e que o propósito é responder à questão. Temos Prolog, ele é uma linguagem de regras, a gente já fez bastante coisa com ele. Eu, inclusive, já unifiquei ele com grafos de conhecimento, mostrei para vocês essa visão, né? Mas ainda falta uma peça que eu pretendo ver se a gente trabalha, não sei se a gente consegue esgotar hoje, eu espero que sim, que é a conexão entre os famosos modelos de linguagem modernos e a lógica, por exemplo, do Prolog. Como é que a gente pensa nessas duas coisas em conjunto? Eu estou chamando de LLMs e grafos de conhecimento, mas no final das contas, a gente poderia chamar, e o título poderia ser LLM e uma lógica mais formal, que é aquela, por exemplo, do Prolog. É a mesma ideia, tá? E o princípio é como é que eu ligo essas coisas, tá? A gente vai ter uma prática disso nesse endereço no Hugging Face, se vocês quiserem entrar. A gente vai ter um negócio funcionando para a gente testar aqui. Mas antes de entrar nisso aí, eu não sei o quanto todo mundo conhece essas coisas que eu vou falar. Eu tentei ver se eu já apresentei alguma coisa de representação formal e vetores aqui. Acho que não, né? Tá. Como eu não sei o background de cada um nessa parte de machine learning, já que não é do currículo oficial, eu vou dar uma espécie de alinhada. Mas note, eu vou ter que fazer isso de uma forma muito superficial. Depois, se alguém quiser, eu tenho vídeos que eu entro a fundo em algumas dessas coisas, tá certo? Mas essa é uma das facetas que a gente vai olhar aqui, né? Quando eu faço uma representação que eu vou chamar de formal, né? E o Prolog está incluído nessa representação formal. Eu tenho um tipo de representação onde eu explicito as relações e eu tento lidar com essas relações. Por outro lado, na semântica de vetores, que a gente chama, eu estou tentando representar o conhecimento de uma forma diferente, né? Eu estou tentando representar esse conhecimento, vamos chamar assim, entre aspas, no espaço, e eu posso, por representar esse conhecimento no espaço, fazer um tipo de álgebra em cima desse conhecimento. Eu posso fazer combinações que são diferentes daquelas formais. E, apesar de muita gente achar que um compete com o outro, eles, na verdade, são complementares, tá? Mais especificamente, esse lado de cá, se eu estiver falando de conhecimento, ele é fortemente influenciado pelo que a gente chama de embeddings, né? E esse aqui a gente já teve a oportunidade de estudar bastante, que são os knowledge graphs, que são uma representação mais formal. Eu vou usar essa dupla, mas quando eu falar de knowledge graph, e a gente já fez esse paralelo aqui, vocês podem imaginar que eu estou falando de qualquer formalização de conhecimento, inclusive o Prolog. Inclusive, na prática que a gente vai fazer hoje, a gente vai conectar essa esfera dos embeddings com a esfera do Prolog, tá? Para poder fazer essa conexão entre as duas coisas. Certo? Tá. Uma das coisas que a gente vai explorar também é que a gente pode usar esse casamento para, por exemplo, transformar texto livre em conhecimento estruturado. Mas antes de entrar a fundo nessas técnicas, a gente vai comutar o slide e a gente vai passar para esse aqui, ó, que é Language Model Vector Semantic. Não é esse não, desculpa. É esse. Dos grafos do conhecimento aos embeddings. Na verdade, esse slide talvez fosse suficiente para o que eu quero apresentar, mas como ele está desatualizado em uma parte, tem um pedaço dele que eu vou comutar para o outro lá. Eu não tive tempo de fazer esse alinhamento.
O que eu quero mostrar aqui com esses grafos de conhecimento aos embeddings? Então, como eu falei, tem essas duas formas de representação do conhecimento, tá? Vamos tentar dar uma passada rápida por elas. O Knowledge Graph a gente já estudou e esse eu vou passar mais rápido, tá certo? É um tipo de conhecimento que digamos assim, fabricado por humanos, né? Projetado por humanos, tá? Os embeddings. Quem é que já ouviu falar de embeddings? Levanta a mão. Todo mundo deve ter ouvido falar, né? Não é quem sabe definir. Todo mundo já ouviu falar de embeddings? Não? Embeddings? Não? Já? Embeddings? Nunca ouviu? Já? Embeddings? Então, os embeddings eles nascem de uma hipótese chamada hipótese distributiva, certo? E no fundo, ela é a raiz, por mais simples que essa hipótese seja, dos LLMs modernos, tá? Os chat GPTs aos Clouds, aos Geminis, sei lá, é essa hipótese que está por trás. Quando a palavra aparece em contextos similares, elas tendem a ter significados similares. Então, se você pegar essas duas frases, a rainha amamentou o seu filho e vamos dizer assim, a criada, talvez seja a tradução, não sei como é que eu traduzia, maid, a empregada, amamentou o filho. Então, elas estão num contexto equivalente, o que diz na hipótese distributiva que em algum contexto essas duas palavras podem ser intercaladas, tá certo? Aí vocês que são seres humanos inteligentes, vocês concluem porque ambas são mulheres, tá? E podem amamentar os filhos. Mas aqui, para o sistema, como a gente vai ver na hipótese distributiva, isso não é importante, tá? Então vamos falar um pouco de semântica. Quando eu apresentei para vocês ontologia, eu acho que eu já mostrei esse slide, não mostrei? Grafo de conhecimento e ontologia. Por exemplo, imagina que você tem essa frase aí, tem duas frases, né? A célula de Santa Teresa d'Ávila no convento de São José. Certo? E na frase de baixo, no processo em que as células usam a sua membrana plasmática para englobar uma partícula maior. A palavra célula aí tem o mesmo sentido nas duas frases? Não, mas é a mesma palavra. Como é que vocês diferenciam? Pelo contexto, pelas palavras que estão em volta, não é? Então, apesar de ser a mesma palavra, olhando o que tem em volta, você consegue perceber que o de cima é um contexto que, na verdade, é a origem real da palavra célula, que são aqueles cubículos onde se viviam nos conventos, né? As freiras. E a de baixo é na biologia. Eu digo que a de cima é a origem da palavra célula, porque quando foi descoberta a célula biológica, o cara viu no microscópio, né? Ela era uma célula vegetal e eram aquelas retângulozinhos, né? E ele se lembrou das células que eram usadas, né, na religião. Então, como é que eu trataria essa questão do lado de vista semântico, né? Então, a gente vem falando até aqui de grafos de conhecimento ou ontologias, que é que é uma ferramenta que a gente usa para fazer semântica explícita. O que quer dizer isso? A ideia de semântica explícita é, imagine que eu tenho uma árvore, certo? Se eu usar machine learning, reconhecimento de padrões, tá certo?
Eu imagino que tem um robô que vai reconhecer essa imagem e vai dizer isso é uma árvore, certo? A semântica explícita, a ideia é que eu não vou fazer reconhecimento de padrão, eu vou anexar aquele elemento, alguma forma formal, para eu conseguir associar a semântica disso aqui. Isso é uma árvore, certo? E a gente aprendeu então o conceito de ontologia. Esse eu vou passar rápido porque a gente já viu, não é? Veio daquela ideia de máquinas conversarem com máquinas. E eu falei um pouco da web semântica, né? Eu mostrei que você pode usar um grafo para representar o conhecimento, certo? Essa é a definição mais comum, né? Que diz que uma ontologia é uma forma, é uma especificação formal e explícita para compartilhar uma conceitualização. Na verdade, eu posso usar o Prolog, por exemplo, para fazer uma ontologia se eu quiser, porque eu estou formalmente construindo relações entre as coisas. Então eu tenho um conjunto de conhecimentos e eu faço uma representação formal deles. Tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas tem vários níveis de formalização que eu posso alcançar numa ontologia. E aí veio o conceito de Knowledge Graph, que a gente vem trabalhando aqui longamente. Não é? A gente já viu isso aqui, a gente pode ter conceitos ligados por relacionamentos, isso eu vou falar porque a gente já viu isso, certo? Tá. Aí eu mostrei na área de biologia, como é que a gente interliga conhecimentos, etc. Certo? Essa parte, eu quero mostrar esse exemplo, porque eu vou usar esse exemplo depois para comparar com a outra forma, contrastar com a outra forma de representação do conhecimento. Imagina que eu posso fazer uma ontologia onde vocês já estão acostumados com isso aqui, porque vocês já viram isso com as bactérias, tá certo? Por exemplo, eu tenho rainha, rei, mulher e homem. E aí eu decidi que eu vou ter uma hierarquia. Aqui esses dois nós têm uma generalização, que é realeza. Esses nós têm uma generalização, que é pessoa lá em cima. E isso é uma espécie de ontologia, certo? Mas, na verdade, essa ontologia poderia ser representada de outras formas. Por exemplo, eu poderia, não necessariamente é uma árvore, ela pode ser um grafo, né? E a gente viu isso. Então, por exemplo, esses dois nós podem estar ligados a um nó que fala que é realeza, mas esse nó está ligado à mulher, esse nó está ligado ao homem, tal como esses dois. E esses caras são pessoas. Todo mundo entende esse grafo? Então, isso é uma formalização de um conhecimento. É isso que a gente está fazendo, por exemplo, no Prolog, né? Outra técnica que a gente explorou aqui na disciplina é que eu poderia associar aos nós propriedades, não é? Como masculino, feminino. Lembra quando na ontologia eu colocava lá rod-like, gram-negativo, né? Eu posso anexar, além da estrutura, eu posso anexar labels, vamos chamar assim, tá? Agora eu quero mostrar o mesmo problema, só que visto do ponto de vista da semântica de vetores, certo? Como seria essa mesma representação vista do ponto de vista da semântica de vetores? Então, para fazer isso, eu vou usar um modelo de linguagem, certo? E, deixa eu só ver se eu vou, eu vou comutar para o outro slide, que ele apresenta a mesma coisa, mas de uma forma mais atualizada. Ou não? Não, ainda não. Ainda não. Vamos continuar aqui. Então, o que é um modelo de linguagem? Quem sabe, quem já ouviu falar de um modelo de linguagem? E poderia me dizer o que é? O que é um modelo de linguagem?
Alguém consegue imaginar o que é um modelo de linguagem? E aí? Não? Ninguém sabe o que é um modelo de linguagem? Nunca ouviu esse termo? Quem já ouviu falar de embedding? Me fala aí, o que é um modelo de linguagem? Ninguém vai nem chutar? Modelo de linguagem. Bombeiro. Você está parecendo um bombeiro com essa capa aí. Modelo de linguagem, fala aí. O que é um modelo de linguagem? Você vai receber Você tá dizendo para que serve um modelo de linguagem. Eu quero saber o que é. Você vai aprender alguma coisa relacionada ao e-mail. Valeu o esforço, mas na verdade o que o modelo de linguagem faz, esse é um estudo antigo, tá certo? Ele vai aprender a distribuição das palavras. Então, observem essas três frases aí. O que você acha que elas estão falando, essas três frases? Está descrevendo sintomas, né? Exatamente. São textos que estão descrevendo certos sintomas e certas doenças, certo? E aí vocês estão vendo, por exemplo, que todos eles falam de uma dor que irradia, né? As palavras não são exatamente as mesmas, né? E aí depois de dizer a dor irradia, ele fala para onde, né? Para o abdômen, para o braço esquerdo, né? Isso é bem típico quando, por exemplo, você está descrevendo um infarto, tá? O modelo de linguagem é um modelo estatístico que, dada uma sequência de tokens ou de palavras, ele tenta deduzir quem é o próximo. É isso, tá? Então, por exemplo, se você escreveu a palavra pain, qual é a probabilidade de depois de pain vir a palavra radiating, que é irradiante, tá? Na verdade, como pain é um contexto muito pequeno, é só uma palavra, a probabilidade é muito pequena, porque depois de pain podem vir várias outras palavras. Tudo bem? Agora, se você imaginar que eu tenho pain radiating, certo? Pain radiating, qual a probabilidade de depois do pain radiating vir alguma palavra que indique a direção? To, por exemplo, já passa a ser uma probabilidade grande, tá? O modelo de linguagem, ele vai tentando fazer exatamente isso que vocês estão vendo. Dada uma combinação de palavras, qual é a probabilidade de acontecer a próxima, tá? Por exemplo, se eu tenho pain radiating to, qual a probabilidade de vir o the? Pain radiating to the. Qual a probabilidade de vir abdômen? E notem que esse tipo de tarefa, de tentar predizer a probabilidade, ela é muito mais antiga que os próprios LLMs, tá? Isso é uma tarefa que se fazia no LP, no processamento de linguagem natural, há muitos anos, muitos e muitos anos. É que os LLMs, eles conseguem fazer isso com um desempenho exemplar, tá? Agora, tá, então é isso que é o modelo de linguagem. Agora vamos entender o que é um embedding, tá? Então,
O embedding, ele é um tipo de representação vetorial de um tipo de semântica. Para vocês entenderem como é que funciona o embedding, eu vou fazer um paralelo com aquela semântica mais formal que eu acabei de mostrar para vocês. Então imagine que eu estou representando rei, rainha, a servente e o servente, por exemplo, certo? E que eu resolvi, porque o embedding é uma espécie de representação de vetor. Quando eu faço uma representação de vetor, eu construo um vetor e para cada posição daquele vetor eu vou dar um valor de atributo para aquele conceito que eu quero representar. Por exemplo, eu decidi que eu vou criar um vetor que tem uma coluna que vai ser verdadeiro se for feminino e falso se não for, 1 e 0 no caso, e uma outra coluna que vai dizer verdadeiro se é realeza e falso se não for, é 1 e 0 também, tá? Então tá fácil vocês entenderem essa representação, não tá? Todo mundo está entendendo essa representação? Ela é trivial. Concordam? Todos concordam ou tem gente que não entendeu? Tá. Agora, eu vou criar, note, eu vou criar, além das dimensões, eu vou criar 4 conceitos. Eu vou criar o conceito de feminino, o conceito de masculino, o conceito de realeza e o conceito de plebeu. O conceito de feminino é qualquer um que tenha 1 na primeira posição e não importa o que tem na segunda. O conceito de masculino tem 0 na primeira posição e não importa o que tem na segunda. O conceito de realeza não importa o que tem na primeira, mas tem 1 na segunda. E o conceito de plebeu não importa o que tem na primeira, mas tem 0 na segunda. Eu criei conceitos que isolam só uma das colunas de conhecimento para mim, tá? Quando eu uso uma representação de vetores, uma descoberta interessante que é fundamental para como a gente usa hoje os LLMs é que eu consigo fazer uma espécie de álgebra, uma espécie de conta com esses dados, tá? Então, por exemplo, aqui você tem um artigo que ficou muito famoso, tá certo? Em que o autor ele começou a propor uma espécie de álgebra que era orientada a vetores. Então vamos entender como é que isso funciona. Ele se propôs o seguinte: eu quero fazer mail mais royalty. O conceito de mail mais o conceito de royalty. Então eu quero que vocês se lembrem que eu criei um conceito mail que é 0 na primeira posição, não importa a segunda. E o conceito de royalty, que não importa a primeira posição, é 1 na segunda. Se eu somar os dois, eu tenho um rei. Acompanharam aí? Bom, só que eu posso fazer uma coisa mais sofisticada. O que dá king menos male mais female? O que dá isso? Vai dar queen? Então vamos lá. Como é que eu cheguei no queen? Eu tinha king e aí eu subtraí o male, tá? Quer dizer, como ele não importa a segunda posição, eu só subtraí a primeira. Então ele ficou só com 1 na segunda posição, certo? Daí eu peguei esse resultado, somei o female, certo? E isso deu rainha. Então uma das coisas que se descobriu com a semântica de vetores, que é diferente dos grafos de conhecimento, é que eu posso fazer uma espécie de álgebra disso aí. Eu posso fazer contas nisso aí para encontrar as coisas no espaço, certo? Bom, os vetores, eles podem ser colocados no espaço. Deixa eu agora comutar para esse outro, Language Models e Vector Semantics e Embedding,
que apesar de falar da mesma coisa, ele está mais atualizado, tá certo? Então eu vou pular esse começo aqui, ó. Ele está todo igual, até o rei, rainha e tal, e vamos entrar no vector no espaço. Vamos entrar aqui porque ele está mais atualizado nessa parte. Então, eu não sei se eu já mostrei isso aqui, eu tenho um vídeo gravado que eu não sei se eu pedi para vocês assistirem, né? Toda vez que você tem qualquer coisa com uma representação vetorial, você pode colocar essa alguma coisa no espaço. Então imagina que eu tenho essas pessoas e que eu tenho essas medidas, altura e peso, certo? Eu posso imaginar que existe um espaço, né, um plano cartesiano. Eu coloco uma das dimensões num eixo, a outra dimensão no outro eixo, então aquela zumbia lá estaria naquela posição. Da mesma forma, eu posso colocar os outros zumbis nas suas posições. Então eu estou pegando alguma coisa que está numa representação vetorial e eu consigo colocar no espaço. E colocando no espaço, eu consigo medir distância, certo? Tá. Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Tá, legal isso, né? O que eu faço com isso? O que eu faço com essa representação? Eu posso saber quem é mais semelhante. Essa é uma excelente conclusão. Então eu consigo, por exemplo, medir uma distância, né? Por exemplo, essa distância é chamada distância euclidiana. Vocês aprenderam a fazer isso no colégio quando vocês aprenderam Pitágoras. Lembra? Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Então você consegue medir a distância e aí você consegue perceber, por exemplo, que existe que as mulheres estão mais para essa faixa de altura e peso, os homens para aquela, então você consegue agrupar, você consegue ver que elas são mais semelhantes entre si. Então você consegue medir a distância, né? E aí essa é a fórmula de calcular. Você pode medir a distância no espaço tridimensional, n-dimensional na verdade. Não importa quantas dimensões tem o espaço, você pode medir a distância. Tá? E aí você pode medir a similaridade. Esse é um gráfico real e os pontos azuis são mulheres, os vermelhos são homens. Tá. Será que eu posso fazer uma pergunta assim? Uma rainha é mais parecida com uma mulher ou com um homem? O que vocês acham? Hã? Ou com uma plebeia ou com um plebeu? É melhor assim a pergunta, né? E aí? Plebeia. Como? Olha só. Imagina aquela minha representação vetorial. Lembram dela? Mesmo sendo com 0 ou 1, eu posso colocar no espaço cartesiano também. Tá certo? E tudo bem que o 0 tinha que ser aqui na origem. Mas para ficar mais fácil de entender, eu fiz desse jeito. Tá certo? E eu consigo medir a distância, tá vendo? Ó? Eu consigo medir a distância da rainha para o plebeu e para a plebeia. E aí eu consigo concluir que ela é mais próxima da plebeia do que do plebeu. Essa é a distância no plano cartesiano. Tudo bem? Legal. Com isso, eu consigo medir a distância entre as coisas. Certo? Eu consigo pegar as coisas no espaço e medir a distância entre elas. Certo? Então, eu consigo, por exemplo, ver que uma mulher tem um homem, é próximo, a distância, etc, etc, etc. Tá certo? Para vocês entenderem onde isso vai chegar no nosso problema, a gente vai fazer um exercício aqui, que é o seguinte.
Então, vocês vão entrar lá naquele Hugging Face que eu dei o endereço para vocês, tá certo? Tá. Bom, no Hugging Face, a gente pode, depois se der tempo eu mostro como é que é. Você pode construir uma aplicaçãozinha e você pode colocar lá no Hugging Face. Essa aplicação que eu fiz aqui, para vocês verem, é aquele Clinical Embedding. Ele é uma forma de vocês começarem a visualizar isso. Então, clica aqui em Clinical Embedding, ele vai abrir uma interface aqui para vocês trabalharem com Embedding, certo? Então, ele está sugerindo aqui, eu tenho que agradecer o Claude, porque o Claude foi o cara, claro que fui eu que disse para ele o que eu queria, mas foi ele que me deu toda a assistência. E é engraçado que toda vez ele faz com esse lilás aí, eu não sei exatamente porquê, né? Ele gosta dessa cor. Então vocês estão vendo que essa paleta de cores é bem parecida com aquela do Prolog que ele fez para mim, né? Bom, eu posso usar o Claude, vocês não, tá? Só para deixar claro, porque eu já estou formado, vocês estão em formação, certo? Bom, então, vamos escrever aqui, até se vocês quiserem, vocês escrevem esses três que ele está sugerindo, ó, Heart Attack, Myocardial Infarction e Diabetes. Heart Attack, Myocardial Infarction e diabetes, certo? Daqui a pouco eu explico o que é esse pooling aqui, eu não vou falar disso agora não. E aí eu vou dar Generate Embeddings aqui, certo? Então, o que vocês vão perceber aqui? Para cada um desses sintomas, tá? Para cada um desses sintomas, ele vai criar um vetor com valores, certo? Então, do mesmo jeito que você pode representar rei e rainha com um vetor, eu estou colocando aqui um vetor de coisas para esses sintomas, tá certo? E eu vou mostrar para vocês uma coisa que vocês não precisam replicar aí, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o seguinte. Olha só. Eu vou pegar aqui uma lista de sintomas que eu separei numa aplicação, certo? Lembra aquela coisa de sintomas e doenças? Tá? Isso aqui vocês já estão bem acostumados, sintomas e doenças, né? Antes de eu entrar nessa lista, eu vou pegar esses três aqui. Vou pegar esses três, tá certo? Então ele gerou esses embeddings aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte. Você está vendo que ele tem File Embeddings aqui? Tá vendo? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, gente. Eu vou criar um arquivo texto que tem assim, symptom, tá? E eu vou copiar esses três sintomas nesse arquivo texto, tá? Então eu coloquei aqui 3 sintomas no meu arquivo texto e eu vou gravar isso, tá? Então deixa eu pegar um temp aqui. Eu sempre gosto de criar mais uma pasta temp. Eu não sei porque todo mundo não faz isso, porque eu acho isso tão óbvio, criar cada vez mais uma pasta temp. Eu venho aqui para o File Embeddings e ao invés de informar, eu vou subir um arquivo, tá? Então eu vou naquela pasta que eu acabei de criar aqui, no temp5, e vou pegar o arquivo, esse arquivo aqui, eu não dei nome para ele, né? Eu salvei com qualquer nome, foi isso mesmo? Foi. Não, mas não tem problema, não. Ele é um CSV, de certa forma, de uma coluna só, né? Na verdade, é um CSV de uma coluna só, tá? Ele vai processar aqui
Must be a CSV. Boa. Ele tá olhando pela extensão, sei lá que diabo. Foi eu que fiz esse programa, mas não sei por que, quer dizer, o Claude, né? Mas eu falei para ele, eu quero um CSV de uma coluna só. Tudo bem. Vamos renomear esse cara. Vamos chamar de symptoms.csv. Eu acho que ele checa a extensão, miserável. Vamos lá. Documents, estava lá? Symptoms CSV. Process file. Pronto. Aí ele vai fazer um download aqui, certo? Olha só, eu vou salvar lá, naquela mesma pasta, esse embeddings aqui, certo? Só que aqui está mais fácil de vocês verem, porque ele fica num formato mais fácil de vocês verem. Para cada um deles, você está vendo que ele cria um vetor de 767 dimensões, certo? 768 começa com 0, né? 768. Então, agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou chamar um amigo meu aqui chamado Orange, tá? Se alguém um dia quiser saber como é que funciona o Orange, assista uma aula minha de ciência e visualização de dados em saúde. Não vou ensinar para vocês agora como é que funciona o Orange. Eu só vou fazer uma coisa muito rápida aqui. Eu vou abrir esse cara, tá? Esse embeddings, certo? Tudo bem? Eu vou dizer aqui para ele que isso aqui são números, tá? Eu vou dizer que isso aqui é uma string, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar nele uma técnica chamada TSNE. É uma técnica que vai colocar esse espaço que vocês estão vendo, ele tem 768 dimensões. Ele vai reduzir para 2 e vai colocar isso no espaço para vocês verem, tá? É só para vocês verem o seguinte. Lembra aquela história que eu falei para vocês da distância? Ele não está mostrando o nome aqui, né? Ah, eu acho que tem um jeito aqui. É aqui. Ó. Então ele está mostrando a distância entre heart attack, myocardial infarction e diabetes. Ele está bem malzinho, esse cara aí. Porque ele devia, heart attack, devia estar mais próximo de myocardial infarction do que devia estar de diabetes, tá? Não sei porque que ele ficou ruim assim, ele deu essa bugada aí, tá certo? Mas, eu fiz essa mesma coisa para um espaço muito maior, só para vocês verem, com vários sintomas, uma quantidade bem grande de sintomas, tá? E o que vocês vão perceber? Aquele do heart attack myocardial infarction, ele meio que comeu bola, tá certo? Aqui eu espero que ele tenha se dado melhor. Então vocês estão vendo vários sintomas, tá? E a distância entre eles, tá vendo? Então, a ideia é que sintomas mais parecidos, eles fiquem juntos e sintomas mais que sejam diferentes entre si fiquem mais separados, tá? A ideia é a mesma dessa ideia aqui, ó, onde as palavras têm distâncias. Naquele caso, eu usei um cara especializado. Daqui a pouco vocês vão entender melhor isso. Então, o que eu usei para fazer isso? Eu usei o espaço vetorial, só que eu usei um negócio chamado embeddings. E o que são os embeds, ou os embeddings, tá? Então, lembra daquela hipótese distribucional que eu falei no começo? Palavras que têm contextos similares têm significados similares. E a partir dessa hipótese, a gente vai dizer o seguinte. Imagine que eu possa
aprender vetores. O que é aprender vetores? Eu mostrei para vocês aquele vetor, aquela representação vetorial de rei e rainha. Tudo bem? Rei, rainha, plebeu, plebeia. Agora vamos aprender um vetor um pouco mais sofisticado, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a máquina, de uma forma muito rápida, eu estou mostrando em 10 minutos aquilo que você levaria um semestre inteiro para aprender, certo? Então, vocês vão ter que ser um pouco tolerantes, que eu vou mostrar em 10 minutos. Imagina que essas frases são contextos e que a máquina ela vai aprender a partir desses contextos. Olha então as frases aí. Eu botei à esquerda em inglês e à direita em português, tá certo? Então, e aí tem uma palavra ali, certo? Empunhou sua espada. Vocês estão vendo duas frases que tem empunhou sua espada. Liderou o seu exército para a batalha. Amamentou o seu filho. Tá vendo? Então eu tenho várias frases aqui. Tudo bem? E tem uma palavra ali que é uma incógnita. Certo? Tudo bem. Vocês concordam comigo que eu consigo, talvez, né? Só eu olhando, eu sou um ser humano, dizer que aquelas frases que estão em vermelho, note, gente, até me pediram para mudar esses exemplos para tirar masculino e feminino, porque tem toda a questão do gênero, mas está desatualizado isso. Isso é na época medieval, tá certo? Hoje em dia isso pode ser diferente, tudo bem? Então a gente vai respeitar o presente, mas esse exemplo está no passado. Então naquela época, tá certo? Porque hoje você pode ter mulheres ou pode ter outros gêneros empunhando espada. Só que naquela época não, eram os homens que empunhavam espada, certo? Exceto, é claro, as heroínas como Maria Quitéria, que é Joana d'Arc, certo? Mas, no geral, eram homens, tudo bem? Então, os que estão de vermelho são frases que para a época eram mais apropriadas para masculino, tudo bem? E os que estão de azul para feminino, tá certo? Bom, aí, olha só, gente. Eu poderia dizer que no meu vetor existe uma coluna que é uma coluna que caracteriza se aquilo é masculino ou feminino. E se for para o feminino, ele tem um valor mais alto. Se for masculino, tem um valor mais baixo. Certo? Agora, coisas que se encaixam com plebeus e com a realeza. Vamos ver. Vocês concordam comigo que tem algumas frases aí, como as que estão em azul, que claramente são voltadas à realeza, certo? Tem algumas frases que estão em alaranjado que são claramente voltadas aos plebeus, tá? E tem frases que estão de lilás que poderia ser para um ou poderia ser para outro, tá certo? Porque você levantar uma espada, por exemplo. Então, se eu tivesse uma coluna realeza, e note que agora eu estou saindo do 1 e 0 e estou entrando em números reais, não é? Eu poderia ter valores diferentes que dessem uma medida de quanto aquilo era mais para a realeza ou menos para a realeza. Eu poderia ter graduações de quanto aquela frase seria mais para a realeza ou menos para a realeza. Tudo bem? Tá? E aí, note que, olha só que interessante. Uma vez que eu peguei os contextos e eu encontrei e eu classifiquei os contextos naquelas coisas ali, aquela palavra king, ela vai estar associada àquele vetor, certo? A palavra servente, aquele vetor, e assim por diante, tá? E se eu aprendesse a partir do contexto, ou seja, se eu pegasse várias frases e dissesse eu vou construir esses vetores a partir dessas várias frases, eu poderia tirar a média
de todo lugar onde eu encontro servente e dizer esse vetor, que é a média, representa um servente. Que é esse aqui, por exemplo. O vetor que é a média onde encontrei a servente é esse. O vetor a média que eu encontrei o rei é esse. O vetor que é a média que eu encontrei a rainha é aquele. E note, eu tirei uma média, isso é um número real. E é por isso que aqueles vetores que você viu lá são números reais. Certo? Bom, na prática, essas dimensões, elas não existem. Na verdade, isso é um embed. O que é um embed? Para cada palavra, eu vou construir esse vetor de valores que a máquina foi aprendendo, lendo trilhões, bilhões ou trilhões de textos. Ela vai construir esse vetor. E vocês estão vendo que ela tem valores aqui? Só que você pode me perguntar assim, o que quer dizer cada coluna dessa? Nós não sabemos. Tá certo? Como assim nós não sabemos? Eu vou mostrar para vocês que a máquina ela vai se virar para organizar o conhecimento dela no número de colunas que você der para ela. Tá? Mesmo que a gente não saiba, eu quero que vocês observem. Isso são embeddings reais. Tá? Vocês conseguem perceber, por exemplo, que tem uma coluna aqui, que tudo que tem a ver com pessoas, ela é mais pro azul, tá vendo? E esse cara aqui, que é o water, não. Mais clarinho. Aqui é mais para azul escuro. Né? Todas essas coisas têm essa coluna vermelhona. Então, eu poderia olhar o embed e dizer assim, ele realmente vai preenchendo as dimensões, tornando as coisas mais próximas ou afastadas. Como é que a máquina aprende um embedding desse? Então, na verdade, as dimensões, que são aquelas que eu botei, plebeu ou não, homem ou mulher, realeza ou não realeza, elas não são pré-definidas. A máquina ela vai aprender essas dimensões. E como é que ela vai aprender essas dimensões? Como é que a máquina vai dizer quais são as colunas? Tá? Então a gente vai fazer um exercício aqui. Vocês vão me ajudar. Eu vou fazer a máquina aprender as colunas. Certo? Vocês estão vendo esses 5 animais aí, né? E agora eu quero ver quem é o cara que entende de animais aqui e um pouquinho de paleontologia, porque tem um pterossauro ali. Pterossauro é um dinossauro, vamos ver quem é que vai ser aprovado ou vai ser reprovado na disciplina. Pterossauro é um dinossauro? É um dinossauro? Pterossauro? Não é. Não é. Já era. Semestre que vem, né, eu pedi de novo paradigma, se quiser, você se matricula já. Tá? Pterossauro é um animal pré-histórico, mas não é um dinossauro. Tá certo? Eles conviviam com os dinossauros, mas eles não são dinossauros. Depois, quem quiser, dá uma estudada e tal, porque vai ter outra arruição dessa. Os dinossauros são um tipo de réptil que tem uma configuração da bacia. Não vou entrar em detalhes agora sobre isso, né? Então, aqui eu tenho um pterossauro. Isso aqui todo mundo sabe o que é, né? Um pato ou um ganso, um pato, diria. Isso aqui é um falcão, um castor e um ornitorrinco para bagunçar a vida de vocês. Agora eu quero ver o que vocês entendem de biologia. O que eu vou mostrar para vocês é que o que a máquina vai fazer é que ela vai tentar criar dimensões que agrupam coisas similares, certo? Então presta atenção nisso aqui. Imagine que eu tivesse a seguinte frase. E aí, ali naquele spot, pode ser qualquer um dos 5, tá? Poderia ser qualquer um dos 5. Voou sobre as colinas. Qual dos 5 poderia estar ali e quais não poderiam? Vamos lá. O pato não? Será? Você nunca viu o pato voando, não? Ele sai voando assim, pô? Pô, aqueles que migram, você nunca viu, não? Esse aqui, inclusive, migra, esse tipo aí. Tá? Então, você mandou meio mal, tá? Você não entende muito de pato, tá certo? É o outro que vai ter que fazer semestre que vem de novo, paradigma. Então, vocês estão vendo que aqueles dois não se encaixam e esse aqui se encaixa. Então, note que tem uma coisa interessante aqui. Nós somos inteligentes e vamos dizer assim,
eu estou separando os que voam e os que não voam. A máquina não tá interessada nessa coisa de voa e não voa. A máquina ela só quer saber assim, quem se encaixa nesse contexto e quem não se encaixa. Que pode ser voar, pode ser qualquer outra coisa, tá certo? Outra frase. Ah, essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Chocou o ovo de manhã. Quem? Essa eu quero ver quem é que acerta. Quais desses chocam ovos? Hã? A, B. A, B, C, D. Ornitorrinco tem ovo? Não é um mamífero esse bicho? Como é que ele tem ovo? Hã? É uma coisa estranha. É o único, eu não sei se é o único caso de mamífero que choca ovo, que tem ovo. Então, esses 4, né? Tem ovo. Vejam, então, você está vendo que eu vou criando um contexto? Tem penas que protegem, tem pelagem, né? Fur seria penugem, pelagem, sei lá. Que protege contra o frio. Quem é? Não é pena, hein? Hã? O D e o E? Muito bem, muito bem. Ó, ganhou ponto aí na disciplina. As penas são a prova d'água. Hã? O B e o C, né? Tem pena? Só o B e o C, né? Produz leite. Ah, isso eu quero ver. O D e o E. O ornitorrinco tem leite, bota ovo. É um negócio maluco esse bicho, né? Bom. Então, eu poderia imaginar, né? Fly, eggs, feather, fur, milk, né? E eu poderia dar notas dizendo a pertinência, né? Para aquelas frases. Mas no mundo real, não é isso que acontece. No mundo real, o que acontece é que eu tenho um conjunto de colunas que não tem nome, certo? E os valores, eles são distribuídos nessas colunas. Então você pensa assim, o animal flew over the hills. Aí você vai ver que aqueles que conseguem voar, nessa coluna, que pode ser qualquer coluna, ele pode ter valores maiores, certo? Esses daqui que não voam têm valores menores, tá certo? Por outro lado, nessa coluna, esses caras têm menores, aquele maior, então tem colunas ali que vão representando coisas. Só que essas colunas, ó, por exemplo, colocou os ovos. Às vezes, as colunas elas vão servir para mais de uma coisa, às vezes não. Normalmente elas servem, porque, por exemplo, se vocês pegarem aquele que eu mostrei para vocês, são 768 colunas. Não dá para criar todas as classes da humanidade em 768 colunas. Então eles vão ter colunas que vão representar mais de uma coisa. E eles vão aprendendo a ajustar essas colunas, tá vendo? Então, na verdade, o que eles vão fazendo é que, dadas os vários contextos, eles vão aprendendo a dar valores para essas colunas, depois eles vão tirar uma média e aquilo ali vai ser um vetor que representa aquele conceito. E aquilo a gente chama de embedding. Tá? O que eu consigo fazer com o embedding? Eu consigo colocar no espaço, como vocês já viram. Tá certo? Então, aí existem os chamados modelos de linguagem. Ó, eu também posso fazer embeddings para conceitos como rei, rainha, plebeu, plebeia. Os embeddings, como eu já mostrei para vocês, eles representam valores. E como eles representam valores, eu posso colocar eles no espaço. Eu pego esses valores. Se eu tivesse só 2 colunas, eu poderia colocar eles no espaço em 2 colunas. Tá certo? Mas aí alguém vai dizer, mas André, não são só 2. São muitas, né? Naquele que eu mostrei são 768. O que a gente faz? A gente faz um processo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, chamado redução de dimensionalidade. Eu vou pegar as 768 dimensões e vou reduzir para 2.
Ah, mas eu vou perder informação? Vou. Mas é o que a gente faz se a gente precisa visualizar alguma coisa. Não é. A visualização só serve para proposta didática. Na prática, ela não tem tanta utilidade, tá? Bom, agora vamos falar sobre os Large Language Models. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que o modelo de linguagem é um modelo que tenta aprender como é a distribuição das palavras, certo? E tem modelos que são maiores e tem modelos que são menores, não é? Tem um tipo de modelo chamado encoder. Eu não vou entrar em detalhes nisso, senão, novamente, é um ano de curso. Existe esse BERT. O BERT, ele é o que a gente chama de encoder. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar pegar os tokens de entrada. Para uma simplificação agora, vamos chamar os tokens de entrada de palavras. Nem sempre são palavras. Às vezes ele quebra a palavra, mas eu não vou entrar em detalhes por quê. O que o BERT faz? Ele é uma rede neural, tá certo? Que vai tentar pegar aquilo que você entregar para ele, podem ser palavras, podem ser frases, e vai tentar achar um embedding para aquilo ali, que coloque aquilo ali no espaço, certo? E você pode fazer clustering. Então, por exemplo, se eu consigo, e presta atenção no que eu vou fazer agora, porque eu vou usar isso eu vou usar para transformar um texto num grafo de conhecimento. Então, agora vocês vão ter que entender o que eu vou fazer aqui, certo? Todo mundo entendeu o que é embedding e que eu posso colocar no espaço? Agora imagine que eu vou pegar palavras, vou usar um modelo de linguagem para colocar essas palavras no espaço, certo? Se eu coloco elas no espaço, eu posso agrupar elas e eu posso classificar elas, tá? Então, por exemplo, vocês já viram análise de sentimento? Que diz assim, isso aqui é uma frase positiva, isso aqui é uma frase negativa, isso aqui é uma frase neutra. Eles usam isso. Eles pegam as frases, porque do mesmo jeito que eu posso ter um embedding para uma palavra, eu posso ter um embedding para uma sentença inteira, tá? E aí ele vai colocar esses caras no espaço. E colocando no espaço, eu posso separar elas em categorias, tá? Aqui, por exemplo, tá? Aqui é um trabalho que a gente está fazendo, o Heitor está envolvido nesse trabalho aí, que ele pega resposta de estudante e coloca no espaço, tá vendo? Aqui um outro exemplo de colocar palavras no espaço. Isso aqui são doenças, que é o que a gente fez lá na hora que eu mostrei para vocês aqui. Então, deixa eu falar um pouco sobre os modelos de linguagem, tá? O que é um modelo de linguagem? O modelo de linguagem, então, é aquele cara que é uma rede. Hoje em dia são redes neurais, mas antigamente eles podiam não ser redes neurais. Mas tudo que a gente chama de Large Language Model hoje em dia é uma rede neural. E ele aprende essa distribuição probabilística das palavras. A gente tem modelo de linguagem de todo tamanho, tá? Desde os menores, tá vendo? Esse aqui é o BERT. Esse aqui é um modelo de linguagem bem pequeno que a gente vai usar hoje, tá? Até modelos enormes, tá certo? Nesse gráfico que está desatualizado, não está aparecendo o GPT-4, não está aparecendo o Gemini, que são imensos. Eles já são bem grandes. Mas ser grande significa também que ele exige muito poder computacional, certo? Esses menores, a gente consegue fazer rodar com muito menos computação. Quem é o BERT? O BERT, ele é um trabalho que foi desenvolvido pela Google, que eu não vou entrar em detalhes também, mas quando você quer aprender a semântica de uma sentença, antigamente se olhava só numa direção, você dizia assim, se eu olhar só numa direção, depois eu sei a semântica da próxima palavra. Só que o BERT ele aprendeu que você consegue saber a semântica de uma palavra olhando nas duas direções simultaneamente. É por isso que ele é bidirecional. E o que ele tenta fazer?
Vamos pensar o seguinte, ele é um encoder. O que é um encoder? Olha só. Você imagina aquela frase que eu dei para vocês, chamada, que fala assim, num exame nós podemos observar barrel chest. Barrel chest é um tórax abaulado, assim, em forma de baú, né? De barril, né? O que o BERT faz? O BERT ele é um modelo de linguagem, certo? E ele vai receber as palavras como entrada. Na verdade, as palavras, elas já vão ser transformadas num embedding padrão daquela palavra. Um embedding padrão é um embedding que não tem contexto. Então, você imagina a palavra cell, que eu dei para vocês. A palavra cell, que quer dizer célula, ela, seja lá onde ela estiver, ela vai receber o mesmo embedding. Tá certo? Depois de passar pelo BERT, se ela tiver numa frase que é daquela de Santa Teresa d'Ávila, ela vai receber um embedding voltado daquele contexto lá de convento, etc. Se ela tiver num texto que está falando de membrana plasmática, etc., ela vai receber um outro embedding que significa um outro contexto. Tá? E o BERT faz isso. Ele recebe o embedding, ele vai analisar o contexto da frase e vai dar um embed contextualizado daquela palavra. Tá? Então, aqueles embeddings de entrada vão ser embeddings individuais antes de ter um contexto e os de saída vão ser contextualizados na sentença. Para isso, ele usou uma técnica que eu não vou entrar em muitos detalhes, que ele foi aprendendo aquilo que eu fiz com vocês aqui, que a gente chama de fill mask. Ele foi aprendendo olhando milhões de frases onde ele não conhecia a palavra e ele tinha que adivinhar. Tá certo? Cada vez que ele errava, por exemplo, ele botou a palavra bus ao invés de barrel, o sistema dava um reforço negativo, dizendo, não, não é essa, é barrel. Cada vez que ele errando, ele ia recebendo um reforço negativo. Quando ele acertasse, ele recebia um reforço positivo. Tá? Agora, a gente vai ver o seguinte, e a gente vai usar isso daqui a pouquinho. Eu consigo usar isso para uma outra tarefa. A primeira tarefa que eu mostrei é colocar as coisas no espaço. Qual é a outra coisa que eu consigo fazer? Eu consigo usar isso para classificar. Então, presta atenção no que eu quero fazer. Eu consigo pegar um embedding, certo? E a saída desse embedding, eu consigo colocar num classificador, tá? Então, eu vou treinar uma máquina para olhar os embeddings e classificar aqueles embeddings conforme um critério, tá certo? Então, por exemplo, tá? Daqui a pouco a gente vai ver esse classificador. O classificador, ó, por exemplo, ele pode classificar que essa frase é um symptom, aquela é regular. Vocês estão vendo que aqui tem um CLS? No início da frase, vocês estão vendo que tem um CLS? O que vocês acham que é esse CLS? Hã? Ele é tipo um marcador que marca uma sentença, mas que o BERT vai criar um embedding para ele, certo? Que esse embedding representa a sentença inteira que ele está classificando, certo? É como se eu pegasse os embeddings de tudo e juntasse no embedding só, que é uma sentença, certo? Então, vocês lembram quando eu mexi naquela ferramenta com vocês que eu usei o CLS? O CLS significa que ele vai criar um embedding para a sentença toda, tá? Bom, então, vamos para a prática, vamos começar a praticar isso para entender. Agora a gente vai abrir o Hugging Face e vai aplicar isso no Hugging Face, tá certo?
Então agora vocês vão para esse segundo exemplo aqui, ó. Voltem e venham para esse Clinical NER. Ele deu erro, né? Eita ferro. Tá dando erro? Tá, né? Eu subi. Eu não devia fazer isso. Peraí, deixa eu dar uma pausa. Tá, deixa eu falar. Tem um negócio que é fine tuning, que eu posso fazer uma espécie de refinamento do sistema para reconhecer coisas na área de saúde, por exemplo. Então, eu posso dar para ele texto na área de saúde, é isso que a gente vai ver aqui, e posso fazer ele reconhecer entidades. Primeiro, os embeds, eles vão ficar especializados na área de saúde. E aí depois, quando eu fizer um classificador, esse classificador vai conseguir classificar coisas na área de saúde. Por exemplo, aqui nesse exemplo, eu vou usar um BERT chamado Clinical BERT. O que eu vou fazer com esse cara? Esse cara vai fazer um processo chamado Named Entity Recognition. O que é isso? Ele vai pegar um texto e ele vai olhar palavra por palavra desse, ou não é nem palavra, são trechos, né? E ele vai tentar reconhecer segmentos que ele entenda que sejam entidades na área de saúde, certo? Como é que ele faz isso, tá? Como é que ele faz esse processo? Ele, na verdade, ele foi treinado para, além de gerar embeddings, ele foi treinado com rótulos associados aos trechos. Então, os embeddings, eles se tornam mais, vamos dizer assim, especializados, tá certo? Aí ele foi aprendendo a criar embeddings que na hora que passa no classificador, você consegue classificar na categoria que você quer, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer é que eu treinei esse BERT para ele criar embeddings que já são muito na linha do que eu estou querendo e depois eu passo num classificador, tá? Então, por exemplo, vamos ver se vai funcionar aqui. Ainda está montando as coisas pelo jeito. Então, olha só o que eu estou querendo fazer aqui, tá? Deixa eu pegar, só para vocês entenderem como é que vai funcionar esse cara. Vocês lembram que eu posso colocar esses caras no espaço, né? E a minha ideia é que eu vou treinar um classificador que vai classificar coisas como problem, que é algum problema de saúde, né? Tem uma outra coisa que eu acho que eu tenho que lembrar quais são as 3 categorias. Mas ele vai fazer um classificador como esse aqui, tá vendo? Só que ele vai classificar como problem, são 3 categorias. Deixa ele trazer aqui que eu vou ver como é que é. As 3 categorias. Problem, eu não lembro se é intervention ou medication. Ele vai tentar reconhecer entidades na área de saúde no texto que a gente está fazendo, tá certo? Por que eu quero reconhecer as entidades, enquanto ele ainda está trabalhando aqui? Só porque hoje ele resolveu que ele vai ficar lento. Tá bom. Por que eu quero reconhecer entidades? Deixa eu mostrar então para vocês o propósito final. A ideia é que eu quero transformar texto livre em conhecimento estruturado. Por quê? Porque na hora que eu fizer isso, eu vou poder usar o meu modelo lógico em cima do conhecimento estruturado. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Por exemplo, imagine que eu tivesse condições normais de temperatura e pressão. Todo mundo conhece essa expressão, né? CNTP, lembra disso no colégio? Tá. Eu consigo usar um reconhecedor de entidade para reconhecer as palavras separadamente. Condições normais, temperatura e pressão. Tá certo?
Mas eu também eu posso pegar essas palavras e eu posso colocar elas num grafo. Eu posso associar as palavras a elementos de um grafo. E depois que eu associei essas palavras a elementos de um grafo, eu posso usar o grafo para entender que essas três palavras juntas representam, por exemplo, a CNTP. Tá? Então eu posso usar o grafo para inferir conhecimento. Né? O que eu quero mostrar para vocês aqui é uma coisa que é o seguinte, faz parte até de uma pesquisa que a gente está desenvolvendo, que a gente chama de Semantic Digital Patient. A ideia é que você pode pegar textos na área de saúde, extrair desses textos conhecimento. Por exemplo, imagina que eu tenho um texto que está descrevendo a situação de um paciente. Não é? Quais são os sintomas, que doença ele tem. Eu posso transformar isso num grafo de conhecimento. Tá? E esse grafo de conhecimento está representando semanticamente o meu paciente. Tá? Como é que eu vou pegar e eu vou transformar? Como é que eu vou pegar o texto, não é? E vou transformar isso no grafo? Eu vou usar o BERT para reconhecer as entidades no texto. E vou transformar esses elementos em elementos do meu grafo. Eu vou pegar os elementos e vou pendurar esses elementos no meu grafo, tá? E com isso, eu posso ir pegando cada paciente e posso ir montando grafos deles. Na verdade, se vocês pensarem, se eu tiver vários grafos representando o conhecimento de vários pacientes que estão com a mesma doença, tá? Eu posso imaginar que no final eu posso ter um grafo que representa, por exemplo, pericardite aguda. Eu posso ter um grafo que soma esse conhecimento das várias pessoas. Vamos ver se o Hugging Face está funcionando ou se ele vai me fazer passar vergonha. Ele está me fazendo passar vergonha. Que pena. Eu não deveria ter colocado o mesmo negócio. Ele está nesse building still running aqui que eu não sei o que é. Agora foi. Agora eu acho que ele foi. Vamos ver se ele vai. Só tem o space aqui no final. Vamos ver se ele vai instalar e rodar. Espero que ele instale e rode. De uma vez só. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, se funcionar, é justamente esse processo, que a gente vai pegar um texto na área de saúde, vai fazer o reconhecimento das entidades usando. Então, o BERT vai transformar em embeddings, os embeddings vão virar entidades, e as entidades a gente vai pendurar no nosso grafo, tá certo? Se o Hugging Face colaborar, mas eu confesso que eu peguei pesado com ele na hora que eu... Ó, parece que vai agora. Pushing image, parece que ele vai, vamos ver. Ele deu erro na hora que ele executou, né? Porque ele só vai perceber que estava faltando na hora que ele tenta executar. Então vamos ver. Ele montou uma imagem e vai rodar, vamos ver. Geralmente ele é mais rápido, mas hoje, como ele resolveu quebrar bem no meio da aula, ele fica mais lento só para me irritar profundamente. Tá certo? Ó, application started, vamos ver. Se não der nenhum erro no meio, ele vai abrir ali um console em que ele vai fazer o que eu estou querendo. Se der erro, já era, é uma tragédia. Deixa eu fazer o seguinte, como eu não sei quanto tempo ele vai demorar ainda, eu realmente não sei. Ele está realmente mais lento do que ele ficou às vezes que eu testei nele. Tá indo, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele está realmente bem mais lento. Vamos ver. Agora foi. Abriu. Pronto. Graças a Deus ele abriu. Então, se vocês entrarem, ele vai mostrar isso aqui para vocês. Tá vendo? Bom.
Aqui ele mostra assim, o paciente apresenta hipertensão e diabetes e prescreveu esse medicamento, tá certo? Então eu vou colocar aqui Named Entity Recognition. Eu, na verdade, posso botar qualquer texto que eu queira, tá certo? Então ele reconheceu esse cara como um problema, esse cara como um problema e esse aqui como um tratamento, tá? Então ele tem 3 tipos de entidade: problema, tratamento e teste, que seria um exame, por exemplo, certo? Então, se a gente voltasse aqui para aquele classificador, ele vai tentar colocar problem, test e treatment. Então, na verdade, ele foi treinado para tentar separar no espaço os embeds desses caras, certo? E aí, depois que ele separou os embeds desses caras no espaço, a gente treina um classificador, tá? Que uma vez que você passou alguma coisa aqui, o classificador vai chegar e vai dizer, ah, isso aqui é um problem. Esse embedding aqui é um problem, né? Então ele vai tentar fazer isso, tá vendo? E aí o que eu fiz aqui? Olha o que eu fiz aqui. Vocês já estão vendo aqui, ó, tá vendo? Eu disse para ele assim, transforma para mim fatos em Prolog. Tá vendo? Então ele já gerou fatos em Prolog. Na verdade, eu já agora olhando, porque eu fiz tudo correndo, eu estou vendo que tem não está tão bom, né? Em Prolog aqui, esses números eu não sei para que serviriam. Eu tiraria esse número aqui, esse 0, 1, 2 aqui. Aqui eu usaria o conceito problem e não, né, o símbolo problem e não a string problem, certo? Então, ele não está perfeito, mas o Claude ainda está aprendendo, ele se esforça, tá certo? Eu estou dando umas aulas para ele ainda de Prolog. Mas por que eu quis fazer isso? Porque eu quis mostrar para vocês como é que isso pode... Como é que eu posso sair de um texto e a partir do texto eu montaria um grafo, tá certo? A gente pode pegar, se quiser, um texto mais sofisticado. Eu, lá no Program to Learn, coloquei um texto mais sofisticado, tá? Se vocês entrarem em Logic, LLM, esse cara aqui, tem em cases, tem esse case 1 TXT. Ele está assim, todo numa linha só, porque ele não tem enter. Você pede o roll, que é melhor, né? Eu vou copiar esse texto e vou colar aqui, tá? Name Entity Recognition. Aí aqui vocês vão ver bem mais coisa, tá vendo? Ó? Aqui vocês vão ver vários exames, ó, pulso, pressão, número de células vermelhas, leucócitos, temperatura. Então ele consegue reconhecer testes que foram feitos e consegue reconhecer problemas e consegue reconhecer tratamentos, certo? E aí tem uma coisa interessante, né? E ele criou aqui os fatos, tá vendo? Aí tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, por exemplo, esse é um problema que o Heitor está resolvendo, por exemplo. Você tem aqui, olha, red cells, e aí você tem um número, tá vendo? Como é que eu vou fazer a máquina entender que essas duas coisas estão relacionadas e que ele pode combinar esses conhecimentos? Ou seja, que esse valor que veio depois aqui é uma contagem desses leucócitos aqui, certo? Então, existe um outro tipo de classificação que se chama Part of Speech. Eu posso pegar um texto e eu posso entender quais são os componentes desse texto, tá? Eu ia botar nessa interface Part of Speech, mas chegou no meu limite de uso gratuito do Claude e ele não deixou. Mas eu consegui, pelo menos, fazer o serviço que faz isso, certo? Não está nessa interface bonitona,
mas no mínimo dá para ver o serviço que faz isso. Então, e por trás desse cara tem um web service, tá certo? Eu vou abrir, eu vou duplicar essa aba e eu vou colocar aqui barra. Aliás, espera aí, não é isso que eu vou botar não. Porque aqui ele vai abrir de novo o Hugging Face. Na verdade, nos slides, eu acho... Ah, não, eu só coloquei... Eu vou colocar um outro endereço aí para vocês, porque na verdade aqui eu estou no Hugging Face principal, mas eu consigo abrir o aplicativo direto, tá? Para abrir o aplicativo direto, eu vou chamar o... Deixa eu me lembrar. Santanque Clinical NR. Ué. Clinical NR é esse aqui. Ó, gente. Deixa eu ver onde é que eu posso colocar isso. Bom, enfim. É Santanque clinicalnr.hf de Hugging Face.space/docs. Isso aqui é o serviço que está por trás, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que se eu chegar aqui no Part of Speeches, tá? E no Part of Speeches eu colocar esse texto aqui, esse mesmo texto, tá? O problema é que esse texto aqui tem aspa nele, né? E lá é. Esse texto com aspa não vai dar certo. Eu vou ter que... Peraí, já sei o que eu vou fazer. Aqui eu tenho Find Replace, eu acho que eu tenho, né? Ah não, tem Find Replace. Vou pegar a aspa e eu vou tirar as aspas. É só isso que eu vou fazer. Tá? Agora eu vou colocar aqui dentro, ó. Try it out. Isso aqui é uma chamada de serviço direta, tá, gente? Sem aquela interface bonitinha. E eu vou dar um execute. Aqui embaixo... Uai. Cadê? Pode estar not available. Ele não leu. Enfim. Deixa eu mostrar no meu local. Eu tenho essa aplicação rodando localmente, tá certo? No meu local ele não fez essa malcriação. Então deixa eu rodar localmente, que é melhor. Vou rodar isso localmente só para mostrar para vocês como é que funciona o negócio. É o mesmo cara, tá? Só que eu vou chamar o docs aqui. E aí eu vou botar o part of speech aqui. Tá? E aí aqui eu vou colocar aquele texto grande. Execute. Bom, aqui ele não foi mal criado, tá certo? Então o que ele faz no part of speech? No part of speech, ele vai me mostrando cada parte da frase, o que ele acha. Por exemplo, ele está dizendo esse 15 aqui, olha, é um número. Tá vendo? Ele reconhece sinal de pontuação, ele reconhece pronomes, nomes, verbos. Mas o que isso aqui tem a ver com o que a gente já acabou de fazer? Por exemplo, eu posso combinar o NR Part of Speech se eu transformasse tudo isso em Prolog, inclusive, né? Porque eu posso pensar assim, se eu tiver um exame e logo depois desse exame eu tiver um número, não é? Provavelmente aquilo ali é o valor do exame, tá certo?
e eu posso combinar os dois. Inclusive, nas minhas regras do Prolog, eu posso ter uma categorização de quais são os exames que eu tenho, né? E aí eu posso ver se aquilo está na minha lista de exames e o que eu vou esperar logo depois como palavra. Então, eu posso ir transformando esse texto numa estrutura de conhecimento e depois eu posso usar o Prolog para ir pegando essa estrutura de conhecimento e trabalhando em cima dela. Tá? É dessa forma que a gente vai combinando as duas coisas. Tá? Eu estou falando Prolog, mas podia ser um grafo de conhecimento, como a gente já viu até agora. Certo? Legal, gente? Então, eu vou concluir essa parte da apresentação. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. E eu não sei se ficou claro o potencial dessa combinação. Tá? É claro que mostrar na prática assim, é difícil mostrar o potencial completo, porque essas aplicações elas geralmente são complexas, né? Mas a ideia dessa combinação de LLM com grafo de conhecimento é que o LLM ele pode ser usado, e principalmente se a gente usar LLMs menores, né? Ele pode ser usado para fazer tarefas mais localizadas. E isso permite que a gente possa usar até o nosso próprio computador para ele fazer tarefas localizadas. E eu posso usar isso para transformar isso em coisas mais estruturadas e eu posso usar coisas como Prolog ou qualquer sistema de grafo de conhecimento ou regras para fazer coisas mais sofisticadas, como deduções, como outras coisas desse tipo. Beleza? Valeu, gente. Eu quero só fazer uma menção. Eu coloquei lá no GitHub um templatezinho